Olá, meus amores! Hoje eu vou estar fazendo com vocês um bolo de abacaxi. Já comecei descascando o abacaxi, aí vou picar ele e pôr na panela para cozinhar com 3 colheres de açúcar e meio copo de água. Aí eu vou deixar cozinhando por meia hora. E enquanto o abacaxi vai cozinhando, eu já vou preparar o recheio, que é um creme. E aí no meu creme eu não coloco ovo. Aí eu vou mostrar para vocês como que eu faço o meu creme. Cada um tem um jeito de fazer, aí eu faço desse jeito. Aí eu coloquei o abacaxi para cozinhar. Vou deixar ele cozinhando meia hora e vou começar a preparar o meu creme. Colocar três leite condensado, 2 creme de leite. Aí com a mesma medida do leite condensado, eu meço o leite e coloco. Vou pôr 3 medidas de leite. E nesse leite eu já dissolvo 3 colheres de maisena. Para a maisena não ficar empelotado. Aí dissolvo 3 colheres de maisena, já misturei tudo lá. Aí eu vou mexer bem com fouet. Vou mexer bem. E depois eu vou ligar o fogo. E aí eu fiquei cozinhando mais ou menos 1 hora esse creme, porque tem que cozinhar ele em fogo baixo, senão queima o fundo e estraga o doce. Aí eu cozinhei em fogo baixo, fiquei mais ou menos 1 hora mexendo, tem que mexer sem parar, até dar o ponto. Aí, enquanto eu tava mexendo lá, o abacaxi ainda tava cozinhando ali. Aí cozinhou meia hora o abacaxi. Aí é o ponto do creme. Ó, quando você joga ele pra cima, ele cai pingando. Tá vendo? Quando ele tiver assim, aí já tá bom. Aí já pode desligar. Aí eu desliguei, eu vou pôr ele numa travessa de vidro. E aí eu tenho aqui aquele saquinho de guardar coisa na geladeira, que eu compro de rolo. Aí eu vou abrir um saquinho daquele e vou pôr por cima do creme, para quando ele esfriar, não criar aquela película por cima. E aí eu fiquei dando uma mexida aí, até ele ficar bem. Aí ele já tá bem cremoso, bem firme. Aí agora é só deixar ele esfriar bem, na travessa e levei para geladeira. E daí eu já tinha desligado o abacaxi também, o abacaxi já tava fria. Aí eu já pus o abacaxi na peneirinha para escorrer bem aquele caldinho e também levei na geladeira. O abacaxi também escorrido, tem que escorrer bem a aguinha do abacaxi. Para depois, quando o creme estiver bem fria e o abacaxi também bem fria, e a gente vai misturar o abacaxi no creme. Aí eu pus o saquinho por cima.
deixei ele esfriar bem, depois eu levei ele na geladeira. E enquanto os recheios estavam esfriando, eu fui preparando a massa do bolo. Eu gosto de fazer primeiro os recheios, porque o recheio é o que demora mais para esfriar. E quando eu vou fazer a prensagem do bolo, eu já faço com tudo fria já. O recheio já tá geladinho, a massa do bolo também eu já deixo esfriar, para depois eu fazer a prensagem. E a massa do bolo eu coloquei 6 ovos e uma xícara de açúcar. Peneirei o açúcar porque minha açúcar tava cheia de pelotinha. E aí eu levei na batedeira para bater por 10 minutos. Só o ovo e o açúcar. Deixei batendo 10 minutos. E enquanto tava batendo aí, eu já preparei na caneca uma xícara de leite, uma colher de manteiga, deixei ferver. E depois que ferveu, eu fui colocando aos poucos lá na batedeira, abaixei o volume para mínimo e fui colocando aos poucos. E aí quando eu misturei bem o leite, eu já desliguei a batedeira e comecei a peneirar 2 xícaras de trigo. Aí fui peneirando aos poucos o trigo e mexendo devagar de baixo para cima para agregar bem o trigo naquele creme ali. Tem que ser bem devagar para a massa não abaixar, para não sair o ar da massa, para a massa ficar bem fofinha. Aí fui bem devagar misturando. Por último, eu coloquei mais ou menos uma colher de essência de baunilha e uma colher de fermento para bolo, né? Aí dei mais uma misturada. E enquanto eu tava batendo essa massa, eu já tava batendo outra em outra batedeira, porque eu usei 2 massas. Aí eu também já fiz o mesmo processo na outra massa, e aí eu coloquei uma massa e meia nessa forma, porque ela é grande. E aí, para não correr o risco de ela derramar, eu coloquei papel manteiga na lateral e no fundo da assadeira. E como era um bolo alto, eu coloquei aquele papel alumínio por cima para assar, porque assim o calor assa tudo por igual. E aí a massa já tinha assado, eu desenformei, tô cortando para poder fazer a prensagem do bolo. Aí tô cortando com a massa bem grossa e aí agora eu vou bater uma xícara de chantilly e vou misturar naquele creme. Aí eu vou misturar para ele ficar bem cremoso. Aí eu misturei ali uma xícara de chantilly batido. E daí, por último, eu coloquei o abacaxi, que já estava bem gelado. Aí já estava tudo gelado, o creme, o abacaxi, tava tudo gelado, não pode misturar nada quente. Tava tudo gelado já. Aí eu fui e misturei o abacaxi, uma xícara de chantilly, misturei bem. E aí eu forrei a mesma assadeira que eu assei o bolo, forrei com papel alumínio, pode ser com filme plástico também, mas como eu não tinha, aí eu forrei com papel alumínio. E a mesma caldinha que eu cozinhei o abacaxi, eu fui molhando a massa. E aí eu fui espalhando o recheio e colocando as camadas de massa.
moendo com aquela caldinha do abacaxi. Pus a segunda camada de recheio. E vou pôr a última camada de massa. Já dei uma moiada lá também. Tirei o papel manteiga que tava por baixo. Moei. Cobri tudo e levei pra geladeira. E aí ficou a noite toda lá na geladeira. Aí já é outro dia. Aí eu bati bem o chantilly. Deixei ele bem firme. Dei uma amassada nele para sair o ar. E agora eu vou começar a decorar o bolo. Desenformei ele já tá bem geladinho, bem firme. E agora eu vou começar a passar o chantilly. Aí com a colher mesmo eu vou colocando no bolo. Ficou um bolo bem alto. E aí eu fui colocando com a colher, espalhando. Não tem segredo, é bem fácil. Aí eu fui espalhando ali com a colher mesmo, fazendo as lateral do bolo. Fui fazendo toda a lateral. Depois eu vou pegar uma faca e vou alisando. Vou alisar o bolo com a faca. Deixar ele mais ou menos liso, né? Gente, eu não sou profissional. Eu faço esses bolos só aqui pra casa mesmo. Quando é aniversário de parente, quando é aqui pra casa, aniversário das crianças, aí eu faço. Aí eu faço assim mesmo, simples. Sempre eu faço uma decoração simples, que é fácil, mas fica bem bonito, fica gostoso também o bolo. E pra gente fazer pra casa fica maravilhoso. Porque todo mundo sabe que para comprar bolo por quilo é bem caro, né? E a gente fazendo em casa, a gente economiza bastante. Aí eu passei por cima uma espátula para ficar aqueles enfeitinhos, aquelas ondinhas. Agora eu vou pintar o chantilly de vermelho. E vou fazer umas pitangas por cima. E no rodapé do bolo. E eu vou fazer uns enfeitinhos aí de vermelho no bolo. Para dar um destaque mais bonito. E esse bolo é da minha cunhada, né, da Mara, que hoje é o aniversário dela. E ela ama a cor vermelha. E aí eu vou fazer esses enfeitinhos vermelho para ela gostar. E ela ama bolo de abacaxi também, por isso que eu preferi fazer o de abacaxi para ela. Aí tô fazendo o rodapé. Tirei lá da bailarina, porque minha bailarina tá meio torta. O bolo fica rodando sozinho, aí eu tirei, pus na mesa e tô fazendo o rodapé do bolo. Uma decoração simples, mas que fica bonito também. Aí eu tô com a bombinha borrifando, coloquei álcool de cereal e um corante em pó que eu tenho vermelho e tô borrifando por cima do bolo para fazer esse detalhe aí por cima. E aí no vermelho eu misturei também um pouquinho de pó dourado
Aí ele ficou um vermelho meio dourado. Aí eu fui borrifando, só por cima mesmo, embaixo eu vou deixar ele branco. E também eu tinha umas pérolazinha lá, umas pérolazinha, eu tô jogando por cima, dourada. E aí o bolo ficou assim, com esse detalhe de vermelho, as pérolas por cima e embaixo ele ficou branco.